câmera aqui para a galera conhecer. Tá? Falar resumidamente de mim, tá? Eu tenho 45 anos, tá? Desde os 15 eu trabalho na área de TI, eu iniciei como desenvolvedor, tá? Eu não cheguei a pegar as linguagens mais novas, tá? Eu parei, eu desenvolvi 15 anos, então eu comecei com Basic, depois Clipper, depois COBOL, e aí eu, né, parei, mas sempre paralelamente trabalhando com infraestrutura. Tá? Então, assim, eu tenho uma bagagem legal aí estou com 45, 30 anos de TI. Então, a gente vem aí tentando, né, se adaptar, evoluir. Eu sou entusiasta de novas tecnologias, tá? Eu prefiro trabalhar com o que eu não conheço do que trabalhar com o que eu conheço. Tá? Eu não tenho desconforto de me sentir seguro porque eu domino aquela ferramenta, tá? Isso aí, até porque eu acho que se a gente tem o desapego do domínio, né, a gente vai ter skills aí mais diferenciadas aí né, do restante aí da galera. Tem uma galera que se amarra em algumas tecnologias, né, e fica meio assim, que meio defasado, né, nas coisas que estão vindo por aí. Beleza? Eu vou fechar a câmera até para não ficar, tá? Era só para me apresentar aí, vocês me conhecerem aí, me conhecerem a quem está falando, né? Porque às vezes é da curiosidade. Eu botei uma skillzinha do C3PO, do R2D2, na verdade. Tá? Então vamos lá. Tá? Eu vou compartilhar minha tela, aí vocês vão ter uma noção aí, exata do que eu estou executando. Vamos lá. Se tiver ok, vocês vendo minha tela, vocês me falam. Beleza? Então tá. Aqui tá, eu estou usando uma conta aqui, tá? Emprestada. Tá? Essa conta tem habilitado aí o single sign-on, tá? Esse endereço aí que a AWS disponibiliza aí para você gerenciar e anexar aí várias contas, tá? Tá? Eu vou usar essa conta de development, tá? Vou até atualizar aqui para ele pegar uma chave nova. É sempre interessante você usar o acesso programático temporário, tá? Em vez de associar um acesso programático ao seu usuário, até porque né, a gente utiliza esses acessos programáticos aí para alguma integração aí que vai acontecer, uma esteira, né, com as permissões devidas aí. Tá? Então ele tem essas chaves temporárias, tá? Eu tenho aqui na minha máquina um WSL, um Linuxzinho e um Ubuntu, tá? Para estar executando aí e fazendo aí toda essa utilização aí do Terraform, tá? Esse Cub Priority aí é uma empresa minha, tá? Que tá começando ainda, engateando, é mais assim, né? A gente acaba aí prestando serviço PJ aí para as empresas aí, acaba tendo que abrir uma conta PJ, então esse aí é o nome dela, tá? Então assim, tá? Copiou o acesso programático, tá? Faz um export aqui no teu terminal, tá? Que aí a gente já vai ter aí acesso, tá? O meu usuário tá como administrativo, tá? Então eu vou ter acesso aí a todos os recursos aí da cloud, beleza? Como eu havia feito alguns testes aí nessa conta, feito toda a implementação anterior, eu esqueci de excluir um componente aí do TerraGrant, porque ele usa DynamoDB, tá? Para guardar aí as consultas aí do status de saída do Terraform, para isso ficar mais, como é que se diria? Para esse status aí, a consulta ser mais eficiente, beleza? Vou deletar aqui. Aí a gente vai criar um novo. Beleza. Tá? Como eu disse aqui, o acesso é só consultivo, tá?
Eu vou fazer algumas interações aqui até para vocês entenderem a mecânica, tá? A única coisa que foi feito, tá? Porque exatamente para que não fique tão complexo o código, tá? Com várias variáveis, eu não utilizei, tá? Algumas associações a gente vai fazer manualmente aqui no console, tá? A única coisa que tem nessa conta, tá? Que eu adicionei é somente uma key pairs, tá? A gente vai utilizar aí na stack aí para subir aí algumas instâncias aí, beleza? Mas o resto, né, da conta ela tá limpo, não tem VPC, não, tá? Não tem nada implementado nela, tá? Então vamos lá. Tá, eu vou falar um pouco aí vou falar um pouco aí do Terra Grant, o que que ele é, tá? Então, assim, a documentação eu já havia feito a referência lá no convite, tá? Então, a gente que atua com DevOps aí, né? Basicamente, a regra aí é a gente utilizar o Terraform, né? Para fazer essas implementações automatizadas, infraestrutura as a code, né? Ninguém está querendo mais botar a mão aí no console, né? Só que no caso do Terraform, né, como o Rodrigo havia citado aí anteriormente no bate-papo aí, antes de todo mundo entrar, tá? Tem o Terraform Cloud, que ele foi bem buscar aí o que o Terra Grant implementa, tá? Só que o Terra Grant ainda tem recursos que eles não têm. Tá? O que que acontece assim? Vamos lá. Quando a gente se cria quando cria uma estrutura de Terraform para aplicar, tá? Normalmente a gente encontra cenários assim, tá? Com vários arquivos repetidos aí, tá? Vários arquivos membros, tá? Com o mesmo código internamente dentro deles, tá? O que isso dificulta? Quando a gente for fazer um update, tem que fazer um update em vários locais diferentes, tá? Quando você passa a utilizar aí o Terra Grant, essa estrutura passa a ser essa, tá? Bem mais simplória, tá? Com menos locais para você aí criar variáveis e alguns arquivos, tá? Tanto de provider, as configurações aí do status, né? Do status que vai ficar gravado dentro de um bucket S3, o status de output aí do Terraform, e o state staff, né? Ele vai ficar centralizado e vai ficar na cloud. Então, assim, o interessante disso é que o código compartilhado aí no versionador de código aí, num Git da vida, tá? Ele pode ser utilizado aí por vários desenvolvedores e o status de saída ele vai estar numa cloud, né? Como se fosse num storage centralizado lá, onde todo mundo que for utilizar esse código já vai ter acesso a ele automaticamente, tá? Desde que, claro, né, é obrigatório ter o CLI aí, né, no teu console configurado da AWS, tá? Ter instalado o Terraform e aí ter instalado o Terra Grant, né? Se a gente for olhar aqui os passos aí que a gente precisa, tá? Então ele vai, né? Ele faz os pré-recs aí, tá? Instalar o Terraform, tá? Instalar aí o Terra Grant, o CLI da AWS, enfim, tá? Documentação, essas referências eu vou, eu vou acrescentando aqui no chat. Aí vocês vão guardando aí da forma que vocês quiserem. Tá? A documentação é bem bacana, tá? Tem todos aí as opções aí do CLI do Terra Grande. É bem similar, tá? É bem similar. Fala, meu querido Gabriel, beleza? Fala, Eric. Joia? Tá bem no iniciozinho, tá? Tô só falando a parte conceitual ainda, beleza? Você ainda não perdeu nada não, mas a galera tá gravando aí. Depois a gente compartilha aí, a galera, o Rodrigo aí que tá fazendo esse favor aí para nós, a gente compartilhar ele depois aí no YouTube e compartilhar com o pessoal. Beleza? Então, assim, o que eu estava falando, tá? A estrutura muda bastante. Então, eu não tenho que. Isso por isso que chama Terraform Dry, né? É o conceito de que eu não preciso copiar o mesmo código várias vezes, repetir o mesmo código, entendeu? O conceito a nomenclatura dry, né? Ela diz exatamente sobre isso. Então, o Terraform ele veio para simplificar, né? Até porque se normalmente a gente vai fazer um update em vários arquivos diferentes, né? A chance
de ocorrer falhas aí humanas, é bem provável, tá? Então, assim, ele fala assim que a repetição do código pode ser encarada como conceito de dry code, né? Que é a sigla para don't repeat yourself, né? Onde a gente fala, não repita a si mesmo. Então, não repita o mesmo código várias vezes, né? Então, ele vem para corrigir aí essa falha aí, tá? Então, assim, tá? Tem a documentação, eu não vou entrar nas questões de instalações do pré-rec, tá? Isso aí a galera, né, seguindo a receitinha de bolo aí que está na documentação, é tranquilo, beleza? Então, assim, eu vou abrir assim a estrutura, tá? A estrutura do arquivo, tá? Né? Como eu já fiz aí no início, eu já exportei aí, né, as credenciais do acesso programático aí do single sign-on, que é temporário, né? Sempre vou lembrar aí da questão de segurança, tá? E aqui, tá? Como eu disse, esse Terraform ele está bem extenso, tá? Eu deixei poucos módulos, tá? Eu removi questões de variáveis, tá? Para ficar entendível, né? Porque quando coloca variável, você abre ali o arquivo, fica difícil o entendimento, né? Eu tenho que fazer as referências, então deixei ele bem simples, tá? Então, assim, basicamente o pré-rec eu tenho esse arquivo aí, tá? Terragrunt HCL, tá? Onde eu tenho aí as minhas configurações de nomenclaturas, tá? Os arquivos qual provider que eu estou utilizando, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Então, o que ele vem, tá? Ele vem, né, especificações aí, ele vai gerar o meu arquivo de provider em cada pasta, tá? Que existia ali dentro da minha pasta raiz. As subpastas ali, ele vai... Acho que chegou alguém mandando mensagem, não. Então, assim, oi. Ah, você quer dizer a fonte? Assim tá bom? Tá, beleza. Então, assim, tá? Você vê ali que ele vai verificar, né? Se existir, crie, né? Se existir, já sobrescreva, né? E se ele não existir, ele vai criar. E aí vem alguns parâmetros, tá? Qual provider, qual a região que eu vou utilizar, se eu tenho algumas tags que eu quero que ela suba em todos os meus componentes dentro da cloud, né? Nesse caso aqui, a empresa anterior aí que eu trabalhava, tá? Que é a Extreme Digital, ela tinha esse map migrate, aí quem quiser procurar o que significa, tá? Não vou entrar no conceito, tá? E aí ele vem aqui com a configuração do status remoto, tá? Você vê que eu vou usar os status remotos dentro de um bucket, tá? Ele vai copiar esse TF states e vai ficar num lugar centralizado onde vários aí, especialistas aí, a galera, os DevOps, eles vão ter isso centralizado, tá? Para que façam modificações, commit, tá? Execute aí o módulo aí do TerraGrant, aplique as alterações, tá? E não fica aquela cópia do TF States, me manda aí o que você já aplicou, copia, comita, né? Lá no código para toda hora, então ele fica centralizado aí. Tá bom? Como eu disse lá, ele cria uma tabela no Dynamo, tá? E aí ele me dá o nome aí, me mostra um nome aí do bucket, tá? Eu nem sei, como eu fiz alguns testes, eu vou até verificar se eu removi esse S3. Se não, eu vou remover ele agora. Vamos lá, deixa eu ver. Eu estou no lugar certo. Deixa eu ver. Tá, não, tá aqui não. Foi removido. Beleza, então. Vamos voltar aqui para a visão da VPC. Tá? Então, assim, esses são os parâmetros, tá? Inicial. Isso aqui está na documentação, está na parte de instalação de Quick Start. Ele vai explicar aqui, né, os parâmetros, o que você pode adicionar, tá? Assim, é ideal que nessa configuração, tá? A gente usa variáveis, tá? Porque tem alguns locais que você vai utilizar muito referência, tá? Eu não vou utilizar, tá? Nesse repasse, nessa explanação que eu estou fazendo para vocês, até porque fica, como eu disse no início, fica difícil, tá? Ficar referenciando isso, o entendimento fica
mais complexo, beleza? Então, assim, tá? Basicamente, eu tenho esses 3 módulos. O que eu vou aplicar hoje para a gente vai ser só VPC e Bastion, tá? Só tem um pré-rec, tá? Porque o Terraform ele tem como eu dar uma execução aí de, como eu te mostrar no comando para vocês da documentação, tá? Tem como eu aplicar, tá? Em todos, tá? Só que como a gente precisa do output de VPC, ID de VPC, ID de subnet, o único que tem que ser aplicado antes, né, de você ter a opção de executar isso em todos, é o VPC primeiro. O VPC você tem que entrar e executar aquele modo individualmente, tá? Para que a gente tenha esses outputs aí, esses IDs, para que o resto dos módulos consigam usar a estrutura que já foi criada lá, beleza? Então, assim, vamos lá na VPC, tá? Vocês vão ver que é bem simples, tá? Esse arquivo aqui, ele indica, tá? Lá na raiz, ele indica lá na raiz que essa pasta faz parte, ela é um módulo, tá? Eu dou um include, então toda vez que aquele executar, aquele TerraGrant run, ou então eu dar um init, ele vai criar o arquivo de provider, tá? Ele vai criar o arquivo de back-end, tá? E ele vai buscar o status lá, onde que a gente configurou, tá? No bucket S3, né? Ele é a tabela do Dynamo lá, beleza? Então, esse arquivo, ele é necessário para que aquela pasta seja entendida como um dos módulos aí da nossa stack por completo, tá bom? Aqui aí já é basicamente Terraform, tá? Eu não, como eu disse para vocês, eu não usei variáveis, então eu declarei, né, várias coisas que vocês, por exemplo, vão utilizar como variáveis, tá bom? Tipo o nome do VPC, tá? Essas AZs eu posso criar lá atrás no arquivo de receita lá do TerraGrant, enfim, tá? Então assim, tá? Basicamente, tá? Essa região ela tem 6 zonas de disponibilidade, só vou usar 3, tá? Até para refletir o que o quadro que a gente tem no Brasil, tá? Que só são 3 AZs, tá? Para ficar bem similar, tá bom? Então aí na ata, tá? Aqui ele tem a opção, tá vendo? Tá? Ele tem a opção de criar um NatGator. Tá? No nosso caso, a ata do MPOG, a V2, ela não permite a utilização de NatGator, tá? Por isso que por isso que está falso aí, esses parâmetros, tá bom? E aí tem as opções de, tá? Como o NatGator, ele é exatamente simula um roteador para as instâncias que estão ali na rede privada, né? Então, o legal é que você cria um NatGator em cada zona de disponibilidade para que vocês não tenham tráfego entre zonas, tá? E aqui ele dá opção, eu posso criar simples, tá? Eu posso criar uma por AZ, enfim, tá? A gente desabilitou esse recurso por não conter na ata, tá? Por isso que existe aqui, ó, essas opções do AWS NAT Instance, tá bom? Por AZ, tá? O que eu estou fazendo para diminuir a agressão do billing é um cuidado que vocês têm que ter, tá? Essa AMI aqui, tá? Elas são diferentes, tá? O Amazon Linux ali, ela tem IDs diferentes nas AMI de acordo com a região, tá? Provavelmente não, essa ID dessa AMI, ela não vai ter no Brasil, tá? Que é a Amazon Linux, tá? Eu estou usando, tá? Como essas instâncias elas vão servir só como roteamento de internet, né? Eu estou usando um tipo Graviton, tá? Que é mais barata, tá? Dentro da AWS. Eu não preciso ter uma máquina Intel, tá bom? Então elas são ARM, tá? São mais baratas, tá? Como eu disse anteriormente lá, a única coisa que eu criei, tá? Antes de toda a estrutura foi a chave key, mas eu posso passar a hash aqui, tá? Eu posso passar a hash aqui, tá? Com outro parâmetro, tá? Ou então buscar essa chave dentro, tá? Do meu Linux aqui, tá? Do meu console, ele pega o arquivo lá e envia isso e cria uma keyname lá na AWS, tá? Eu deixei assim para, como eu disse, para facilitar o entendimento, tá bom? Então aqui eu separei uma por AZ, tá?
ele cria aqui, tá? Porque quem depois dá uma olhada no conceito de instancinagem, ele precisa de um IP público associado à instância, tá? Então, é uma por AZ, beleza? Basicamente, a nossa VPC é isso, tá? Utilizando aí as boas práticas, tá? São 3 zonas, tá? Disponibilidade, 3 subnets públicas e 3 privadas, né? Duas subnets em cada zona, sendo uma pública e uma privada, atendendo aí as boas práticas que a AWS recomenda, beleza? Então, vamos lá dar início à mágica, tá? Basicamente, é o mesmo processo, tá? Eu vou voltar aqui na raiz da nossa stag aqui. É o mesmo processo do Terraform, só que o Terra grande, tá? E aí você vai dar um int aí para ele verificar quais são, né? Vai pegar esse arquivo aqui, Terra Grant HCL, tá? Qual é o provider, tá? E quais os módulos estão habilitados, beleza? Ele vai criar lá, tá? Ele vai criar o nosso bucket. Será que já expirou minha chave? Não, beleza. Ele que vai criar lá o nosso S3, tá? E vai baixar os módulos aí, tá? Automaticamente aqui, ó, se vocês forem analisar, ele criou, né? Baixou os módulos Terraform, criou o arquivo, tá? Não quero aqui. Criou o arquivo de back-end, né? Que é o nosso conector lá do status, tá? Do TF-States e do Terraform, e criou o nosso arquivo de configuração aí do provider. Beleza? Com as especificações aí, né? As tags, default tags aí que a gente quer que todos os componentes tenham, tá? O provider é região, tá? Tem outras opções, mas vamos deixar o negócio simples para o entendimento ficar fácil. Então, como eu disse, independente da quantidade de módulos que você tenha, tá? A criação desse... Deixa eu fechar meu Teams, ó, me entregar. Jogar só mais tarde. Vamos lá. Então, assim, o VPC é um módulo que tem que ser executado primeiramente, tá? Antes que todos. Então, eu vou repetir o mesmo processo, tá? Você pode ver que aqui eu não tenho as configurações de receita, mas ele sabe que ele é uma subpasta, tá? Então, ele vai buscar isso, né? Ele vai recuar e vai buscar isso na pasta, na árvore de cima, né? Na AWS Terraform, beleza? Ele vai lá no bucket, checa. E aí, de acordo com o arquivo de configuração main aqui, ele baixa os módulos que eu preciso aqui dentro, tá? Então, aqui, se a gente olhar aqui, ó, o LS anterior, tá vendo? Eu só tenho esses 3 arquivos, tá? O arquivo de output, o TerraGrid, tá? HCL e o men, né? Que são os componentes que eu quero criar, tá? Então, ele criou aí, ó. Você vai ver que é o mesmo arquivo que ele criou lá no primeiro. Essa parte já fica bem bacana. Quando a gente altera lá na raiz, ele altera e faz, né? Você viu que a configuração que eu mostrei lá para vocês, tá? Ele faz um override, ele, né? Se já existir, com as modificações que eu fiz aqui. Beleza? Tem outras opções, mas eu não vou utilizar. Tá. Aqui é basicamente, tá? Se vocês olharem na documentação, eu estou usando uma versão um pouco abaixo da que está na documentação, tá? E pode ser que apareça aí até um warning aí, tá? De alguns comandos que já tenham sido, tá? Depreciados aí, tá? Mas eu acho que não, porque eu não vou usar nada all aqui, tá? Então, assim, vamos lá. Então, para ver o que a gente vai ser criado, é a mesma coisa do Terraform, tá? Ele vai verificar aí, vai ler meu arquivo de man, tá? E ele vai me mostrar aí o que eu quero ser criado, tá? Ele vai criar aí 25 novos componentes, tá? Então, eu vou aplicar, tá? É um apply, tá? Se eu quiser tá? Se vocês quiserem ver as opções, tá? Eu posso colocar aqui uma aprovação automática, tá? Eu não tenho que dar o yes no final, tá? Igual
igual o Terraform solicita, beleza? Aqui ele já vai criar, tá? Eu vou abrir aqui para a gente ir acompanhando, tá? Ele criar esses componentes aí. Ó, já criou o VPC, tá? Beleza. Ó, já criou as subnets, tá? 3 em cada vez, tá? O bacana é que ele já cria a tabela de rota e associa, tá? As subnets privadas em uma tabela de rota e a pública em uma, como é o conceito aí para a gente isolar os recursos para não ter tráfego entre as vezes, tá? Desses recursos aí do Instance NAT, beleza? Então vamos lá. Ele já criou o Internet Gateway, tá? Já taxou. Deixa eu abrir aqui, pessoal, querendo entrar. Opa, Cláudio, bem-vindo aí, tá? Se preocupa não, se você perdeu alguma coisa, o pessoal tá gravando aí, depois a gente disponibiliza, beleza? Então aqui ele já deu como sucesso, vamos ver aqui, né? Vamos, como eu disse antes, a partir do momento que vocês, né, a intenção é e o objetivo é, tá? Que vocês só utilizem infraestrutura as a code, tá? O painel da AWS é estritamente consultivo, tá? É só para consultar, tá? Então vamos lá, vamos no VPC Dashboard aqui, tá? Então ele criou tabelas de rotas, criou o Internet Gateway, acessou ao VPC, tá? Criou a ACL, beleza? Criou as instâncias, que são os instance NAT, tá? Se eu vim aqui ao Internet Gateway, você vai ver que ele criou e já taxou a nossa VPC, tá? Se eu vier aqui, Elastic IP, tá? A gente pode taguear, tá? Eu tenho isso tagueado. Ele vai taguear e colocar aqui qual é o NAT Instance que ele está utilizando, tá? Então vamos lá. Então a mágica já aconteceu, está tudo criado. Vamos lá em EC2, tá? Então ele já criou as 3 instâncias, tá? Um em cada Z, perfeito? Um em cada zona de disponibilidade, tá? Para a gente não ter o tráfego entre as Z, tipo Graviton, tá? ARM, para que a gente não agrida aí o Billy, beleza? Criou Security Group, tá? Network, ele associou aí, tá? Aqueles IPs públicos, tá? Isso é um pré-requisito no NAT Instance, tá? Eu sei que essa realidade aí é só para quem está utilizando a IATA do MPOG, tá? O resto aí eu desconsidero, ou se vocês, né, utilizarem NAT Instance, é mais barato que usar o NAT Gateway, tá? Fica mais barato. Por isso que a IATA do MPOG excluiu essa opção do NAT Gateway, beleza? Então vamos lá, a gente já tem aí as nossas instâncias, tá? A gente já tem aí, né? Health Check. O bacana é que quando ele cria, tá? Isso é um módulo do Terraform, tá? Natinhos. Quando ele cria, tá? Vocês vão, deixa eu ver aqui, tá? No caso do Terra, tá? Isso vai ser no caso do Bastion, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Esses recursos, um em cada Z. Então, assim, o que a gente configurou e o que estava proposto a ser criado, tá ok? Beleza? A gente tendo, como eu disse, o VPC é um módulo que tem que ser executado inicialmente, antes de todos, tá? Não dá para eu executar aquela opção Terra Grunt executar em todos os módulos, porque eu não tenho os IDs, né? Esse é o output aqui que ele me trouxe, ó, né? Para eu poder criar os novos componentes. Se eu criar um Bastion, deixa eu abrir aqui, pessoal. Fala, meu querido Ravi, beleza? Se preocupa não. Se preocupa não que a gente tem uma amiga aqui que está gravando aí, depois vai postar no YouTube e vai disponibilizar aí para gente, beleza? Então, que a galera perdeu, não tem problema não. Show de bola? Então, nossa VPC está criada, tá? Nossa estrutura está criada,
tá? Nossas NAT instances estão criadas e associadas aí a cada zona de disponibilidade, tá? O bacana na VPC também, como eu disse, né? Que está criado aí, tá? As tabelas de rota, tá? Vamos lá, tá? Eu deixei propositalmente, tá? Sem essa entrada, tá? Sem essa entrada do Default Gateway, tá? Qual a rota de saída padrão? Tá? Por quê? Pô, como é que funciona isso, esse NATINS? Como é que ela pega essas instâncias e substitui o NAT Gateway, tá? A diferença é, tá? Eu vou abrir uma outra janela aqui da S2, tá? Ela já está ok, já está rodando, tá? Outro detalhe importante, tá? Elas sempre vão ficar na subnet pública, tá? Até porque elas precisam ter saída para a internet, né? O IP público associado, né? Elas estão com o IP privado, então as NAT instances sempre ficam, tá? Numa subnet pública, beleza? Security Group, ele tá só aceitando, tá? Só aceitando as origens, tá? Do Security Group Default, tá? 8787, beleza? Então, assim, para que as instâncias, tá? Isso é proposital, mas totalmente, tá? Customizado e a partir dos workloads forem sendo criados, tá? Essas associações de security group são automatizadas, tá? Se eu fizer isso, fica muito complexo para o entendimento. Tá, então, o que ele faz? O que eu preciso? Eu preciso, como saída, tá? Como saída, a interface network dessa instância, tá? A minha rota padrão, tá? Eu não coloquei justamente para vocês entenderem a mecânica, tá, de como funciona o NAT Instance, tá? Mas isso aqui no código, né? Quando a gente for aí fazendo novos encontros aí, tudo isso vai estar automatizado, tá? Então eu vou procurar aqui, ó, qual é a network interface da minha instância, como eu copiei lá qual que é. Então eu estou dizendo aqui que tudo que for sair vai usar essa interface da nossa instância que está na zona de disponibilidade 1A, que é a tabela que eu estou alterando, tá? E aí ela vai sair para aquelas instâncias lá, tá? Você está vendo aqui que é a minha subnet privada na zona 1A, tá? Vai sair pelo NOT Instance, tá? Que está na nossa subnet pública na zona A. Perfeito? Então, tá? Isso no outro código automático, beleza? Agora vamos, né, para o usual aí, né? O que eu preciso aí dentro da minha estrutura? Eu preciso ter, né, o meu Bastion, né, para eu poder acessar aí, gerenciar isso externamente, né? Enfim, então, tá, esse é o novo módulo que a gente vai aplicar, beleza? Então, vamos lá. Basicamente a mesma estrutura, tá? Como eu disse antes, tá? Essas referências aqui, tá? Essa aqui é a minha VPC, tá? É o IP da minha VPC. Vamos lá. É um /18, tá? Então, eu estou liberando toda a minha VPC, tá? Para acessar ali aquela, né? No nosso File Stateless, né? Que é o Security Group. Eu estou liberando aqui no meu código dizendo que tudo que vier da minha VPC está liberado e o output aí, né? A minha saída aí é tudo, né? Então, beleza. Isso aqui é a nossa configuração, tá? Ele cria, tá? Um auto-scaling group, tá? Eu posso ter mais bastions, até porque às vezes, né? A equipe é maior, eu posso escalar aí esses caras aí, beleza? Então, tá? Você vai ver que ele vai criar com o nome EKS-PRD, porque justamente é o bastion que eu criei. Se a gente olhar aqui na raiz, tá? Não, aqui. Se a gente olhar aqui na raiz, eu tenho um módulo do EKS, que a gente não vai entrar nesse encontro, beleza? Por isso que ele vai ser o bastion aí com o CUP CTL, enfim, para a gente gerenciar esse carinha, beleza?
Vou mostrar para vocês que esse arquivo só tem aquele include, né, para o Terra Grant entender que essa pasta é um módulo também, tá, onde ele vai buscar as informações, tá, o nosso data, tá, é exatamente, tá, buscar em um output aí, tá, de subnets, enfim, tá, que tá usual aí a utilizar, tá, ele vai buscar esse status, tá? Por isso que eu tive que declarar aqui, tá? O nosso back-end. Ele vai buscar esse status e buscar essas informações lá no back-end para que o main, né? Através de variáveis, tá? Ele busque aí, tá? Os nossos IDs aí de VPC, né? E o restante aí. Beleza? Ó, como eu havia falado, as opções, tá? Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o meu ID, essa é a minha chave aqui, que está localmente aqui, né? Nessa minha instânciazinha, nesse meu Linux aí, tá? Ubuntu, e vai criar, né, uma nova chave lá dentro, tá? Vai criar uma nova chave lá dentro da cloud, tá? Com o nome que eu defini lá, tá? Se vocês olharem aqui, ok, Pairs, eu só tenho uma, tá? Que é o que eu criei, mas isso tudo também é automatizado, tá? A gente não vai meter a mão no console da AWS, até porque quando você for usar o teu código de infraestrutura Reza Code, aí você vai quebrar, né? Ele, porque tem componentes que não existem, ou ele vai remover o componente que não está lá, né? Então, assim, é tudo via código, beleza? Então, vamos lá. Vou fazer o mesmo processo, tá? É claro que depois que a gente executa a VPC, eu posso usar aquele comando lá de clean, executar em todos os submódulos, beleza? E aí tem opções lá na documentação, se vocês olharem, tá? Pô, mas eu quero executar em todos, menos no EKS. Então, ele tem, tá? Uma opção aqui, uma option aqui, ó. Eu posso dar um exclude em algum diretório, entendeu? Ou incluir algum que não esteja ali dentro daquelas subpastas. Então, aí, de acordo com que vocês forem utilizando e vendo a documentação, tá? Eu posso fazer exceções ou inclusões, tá? E mais diversos outros parâmetros aí, beleza? Aqui ele vai criar o init automático, tá? Em todas as subpastas, sem eu ter fazendo isso aqui um por um, enfim, tá? Tem umas opções legais lá. Então, eu vou dar o meu init aqui para ele baixar o módulo, tá? Criar o meu backend TF e o meu provider TF, beleza? Tá tranquilo aí, pessoal? Todo mundo saiu? Então, vamos lá, tá? Ele criou aqui o meu backend, tá? Com os status lá do Bucket S3, onde está o nosso status, tá? Centralizado, e que é o nosso provider aí, tá? Também com as mesmas configurações, né? Como eu disse, o conceito de dry lá, né? Não ter que repetir a si mesmo várias vezes, tá? Facilita todo esse processo, beleza? Então vamos lá, vamos dar um TerraGrant Plane aqui, vamos ver. Opa. Vamos ver o que ele vai criar aí para a gente. Quantas inserções ele vai fazer aí dentro da nossa cloud. Beleza. Tá? Como eu disse anteriormente, ó, como eu estou usando a versão anterior, tem algumas referências aí que está depreciada, tá? Mas isso eu vou atualizar aí para um próximo encontro. Beleza? Vou dar o apply, como eu já sei que eu quero criar mesmo, vou dar a aprovação automática, tá? Vamos lá, vamos acompanhar lá no console lá da AWS. Vamos lá no S2. Então, ele vai criar aqui uma nova estrutura. Tá, ele importou minha chave que estava nessa instância, criou lá uma key pair, tá? Vai associar essa instância, essa key pair. Vamos aqui olhar aqui, ó, tá vendo? Ela criou uma nova, tá? Buscou o arquivo que está na minha instância, aí criou uma nova lá. A instância, tá? Ela já criou aí o nosso Bastion, beleza?
Tá inicializando. O bacana disso é, como eu disse, ele cria um autoscale group, tá? Então eu posso escalar esse carinha, tá? Ou porventura, se deletarem acidentalmente o Bastion, tá? O autoscale group vai recriar ele automaticamente, tá bom? Com as regras, com as roles, com tudo que foi definido, com security groups, as entradas de ingress e as saídas de ingress, tá? Então, isso a gente tem a segurança desse carinha tá sempre aí, tá disponível aí para a galera poder gerenciar a cloud. Tudo certo? Tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Estou muito rápido. Estão acordados? Tá tranquilo, Eric, pode seguir. Ah, beleza então, meu querido. Tá entendível aí? Tá complexo? Tá tranquilo, né? Tá bem simples aí para entendimento, não tá? Beleza, agora vamos. Ele já está criando, ele já vai dar o status ali do health check ali, da instância. Status check, vai dar o quê? Ele já está running. Tá, agora vamos lá. Deixa eu explicar, deixa eu dar deixa eu dar um conceito, tá? Isso tudo, né? Tô sendo repetitivo, tá? Isso tudo vai ser criado automaticamente. Eu vou fazer manualmente, tá? Para que vocês entendam a mecânica de como isso vai funcionar, até porque não é usual o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Pessoal, me dá 2 minutos, se vocês quiserem pegar uma água aí também, tá? Deixa eu só pegar uma água aqui. 2 minutos, coisa rápida, tá bom? Dá um breakzinho aí, rapidinho. Beleza? Vamos lá, então. Estão aí? Tá. Agora, tá? É uma parte, tá? É uma usabilidade que poucas pessoas utilizam, tá? Esse conceito, essa forma de acessar o Bastion, tá? Normalmente a gente acessa lá, ele tem um IP pool, vamos checar aqui a estrutura que ele foi criado. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente tem um probleminha. Dá uma olhada no código, eu tirei alguma coisa demais. Eu acho que ele criou na subnet errada. Deixa eu ver. Privado, tá vendo? Eu tirei coisa a mais. Não tem problema não. A gente já testa aqui, né? A gente já vai aprender aqui a detonar. Tá o mesmo. Mesmas questões de
as mesmas formas utilizadas, tá? Na Terraform, tá? Tanto criar como destruir, tá? Eu quero deixar ele na pública só para exemplificar, tá? Mas esse Bastion, da forma que vocês vão conectar nele, ele nem precisa estar na subnet pública, tá? Mas eu vou deixar, tá? Eu vou deixar ele recriar e ele criar na pública para vocês entenderem um conceito de System Server Managing, tá? Utilizando aí um proxy, conectando através da sua instância, tá? Sem troca de chave, beleza? Tá? Sem expor a porta 22 externamente, tá? É bem bacana aí você conectar nesse Bastion, tá? É como se fosse, na verdade, um túnel aí do plugin aí do Serving System Manager da AWS, beleza? Então, vamos lá. Vamos excluir esse cara aí, porque eu quero que ele suba na subnet privada. E eu limpei demais o código. Não tem problema não. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que eu limpei demais. Deixa ele terminar. Vocês têm alguma dúvida? Tranquilo? Dúvidas? Traumas? Tudo certo, né? Beleza. Só uma dúvida. Aham. A questão do Bastion tá na. Você vai colocar ele na pública agora em vez da privada, é isso? Uhum. Por que não poderia estar direto na privada o Bastion ali? Porque ele tem a conexão que você consegue fazer diretamente para a privada, não seria isso? Exato, mas um Bastion não é exatamente para você ter o acesso externo, né? No nosso caso, a gente não tem uma VPN fechada, a gente não. Você entendeu? Você vai sair da sua casa. Como é que o Bastion é justamente a ponte entre a rede, entre o acesso público, tá, e a rede privada, entendeu? Ah, entendi, beleza. Entendeu? Porque senão você não. Como é que você vai dar um SSH nesse carinha aqui, se ele não tem IP público, sacou? Só que aí Igual que os nossos. teria que ter VPN. É, Entendi. exatamente. Então é por isso que o Bastion é essa ponte aí de acesso, tá? Beleza, vamos ver se ele tá aqui removendo. Beleza, vamos subir de novo. Deixa eu só olhar aqui que eu removi demais. Removi demais. Uai. Uma referência aqui, eu não vou mexer, tá? Ele é esperto, ele vai subir na subnet correta agora. Então vamos lá. Acostumado aí a usar o Bastion, né, o Gabriel? Acessar aí a galera aí já utiliza, todo mundo utiliza Cloud, não utiliza? Quem não tem nenhum contato aí? Todo mundo já tem contato? Todo mundo é cloud, então, né? Ah, exato. Então aí o conceitozinho acesso aí, né, Gabriel? Sempre tem um Bastion aí, né? Para estar acessando e gerenciando essas instâncias que estão em subnet privada, né? Beleza, vamos lá. Estamos rodando. Beleza, ele criou. Vamos ver agora se ele me obedeceu. Tá faltando uma referência lá, mas eu não vou alterar código agora não. Beleza? Agora sim. Tá? Eu tinha até uma referênciazinha que ele força obrigatoriamente ela subir no subnet privado, tá? Você entendeu aí, o Rodrigo? Que eu preciso ter esse acesso, tá? E aí eu libero esse acesso aqui, né? Você viu que a regra eu só estou liberando dentro da nossa subnet, tá? O usual, tá? Que todo mundo utiliza aí é pegar criar uma entrada aqui, né? No protocolo SSH, tá? Colocar o seu IP, né? Vou botar aqui Eric, né? Hudson, e acessar essa máquina externamente, de dentro dela, né? Como ela tem um IP privado, tá? Acessar as outras instâncias aí e gerenciar. Certinho? Isso é o conceito de Bastion, tá? Então tá, eu tenho meu IP público, tá? Meu IP privado, meu IP público para acessar essa instância aí remotamente.
Beleza? Agora, o que eu vou demonstrar para vocês, tá, é a utilização do System Manage, tá? Eu não vou precisar ter essa entrada SSH aqui, eu posso até excluir ela, tá? Eu vou demonstrar para vocês. Eu vou fazer eu vou fazer aqui pelo console, tá? Mas no nosso código isso é automático, beleza? Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui o System Manager, está desabilitado, não tem nenhum config aqui startado. Na verdade tem, eu vou deletar, eu esqueci quando eu limpei, esqueci de deletar. Então vamos lá, deixa eu deletar aí, coisa rápida. Conhecia esse conceito, Gabriel? Não, acho que não. Acho que não. Entendi. Então você já vai poder usar lá na Extreme. Na remove ela, tá? System Manager é um pouquinho demorado, mas funciona bem. Pronto, beleza, vamos lá. Então vamos fechar. Vamos supor que a gente está acessando a primeira vez. Beleza? Acessar, ele vai aparecer assim para vocês, tá? Tem essa é uma opção nova, tá? Tem que 1 ano e meio atrás, ela não existia, então era bem que no braço. Tá? Então o que a gente vai fazer? Deixa eu deletar esse cara, né? Acho que está no cache. Aí. Tá bom. Voltar essa configuração. Enquanto isso, eu vou ler na documentação. Beleza, deletou, tá? Enquanto isso, eu vou mostrar, tá? Uma documentaçãozinha, estou falando sobre isso, tá? Tanto de um terceiro aqui, né? A galera que é DevOps deve acessar esse dev.to, tá? Explicando aí sobre a configuração e habilitar o SSH sobre o System Server Manager, beleza? Tá? E ele fala, ó, você precisa criar, né? Não IAMI, criar uma policy, criar uma role, dar acesso aí dar essa permissão, beleza. Manual, tá? Provavelmente, deixa eu ver aqui. Mas já existia a opção do Quick Setup, tá? Então, beleza. Ele fala qual a regra você vai criar, tá bom? No caso, se você utilizar o Windows, você tem que colocar essa linha no arquivo de configuração, tá? No Mac, mesmo esquema, já no Linux não precisa, beleza? E aqui ele traz o comando para a gente, que a gente vai utilizar para acessar a sua instância aí, sem ter que liberar lá no Security Group uma porta externa, perfeito? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, beleza. No Quick Setup está tudo vazio. Vamos criar aí a nossa... Aqui, que esse System serve mais para quem não conhece, tá? Por aqui eu consigo fazer o que eu quero agora, fazer um update aí do agente, tá? Se eu quiser coletar informações, tá? Escanear, instalar o agente do CloudWatch, tá? Mandar ele fazer um update aí de 30 em 30 dias aí nesse agente, tá? Não é o nosso objetivo agora, tá? Eu só quero que ele atualize aí, tá? Ele vai atualizar e ele vai criar uma role, tá? E atachar, tá? É porque dentro da AWS existe duas formas de você permissionar as execuções de componentes lá dentro, tá? Ou você permissiona isso no teu usuário, tá? Ou você permissiona isso na instância, tá? Utilizando aí IAM role, tá? Se você botar a permissão que essa instância consegue interagir e criar um cluster Kubernetes, a partir de dentro dela, mesmo que seu usuário não possua essa permissão,
você vai conseguir executar isso, beleza? Um backup no RDS, ou uma interação, ou um migrator, né? Numa instância aí na sua esteira, tá? Então, assim, eu não preciso ter no usuário a permissão, tá? Só na instância. Tá? Então, tem essas duas formas, beleza? Então, é isso que eu quero que ele altere. A gente está vendo que não tem nada aplicado, tá? A nossa instância de Bastion, beleza? Então, vamos lá. Vamos criar aqui manualmente, tá? Tem como aplicar isso aqui em todas as instâncias, tá? É bem legal, tá? Galera que já conhece aí. Tá? Então, eu vou filtrar, eu quero só no meu Bastion, beleza? Eu quero que ele só dê um update, tá? E crie a role, tá? Associa a role aí, ele vai criar uma role, ele vai associar aí, dando permissão, tá? Aqui, ó, tá? Beleza? Então é isso. Eu vou dar um create, tá? Ele vai aplicar aí, né, automaticamente. Quem conhece deploy automatizado, quem mexeu muito com Windows lá, deploy de aplicações aí em várias instâncias simultaneamente, é bem parecido com a CCM lá do Windows. Tá? Então, ele vai aplicar, beleza? Ele está executando, tá? Na minha instância. Deixa ele finalizar aí, porque são três associações aí, são 3 deploys, tá? Update, role, tá? Se a gente quiser aqui, a gente consegue ver os detalhes do que ele está fazendo. Beleza? São 3 tarefas, beleza? Ele já criou aí, né? Já habilitou, já fez o update, tá? Agora ele está só taxando a role, beleza? E aí ele vai checar, vai schedular isso aí, tá? Vai schedular isso aí de acordo com esse... Isso tem como customizar, tá? Tá, e mediante a isso, tá? Deixa ele executando aí, ele demora um pouquinho. Ah, não, tá até rápido. Beleza. Tá? Então vamos lá na nossa instância ver o que ele alterou. Vamos lá, tá? Então vamos lá em security e aí vamos lá modify. Você tá vendo que ele associou uma role agora, tá? Dando permissão ao System Server Manager, entendeu? Então essa instância tem essa permissão. Então esse recurso de System Manager agora vai funcionar, tá, para aquela instância, né? Todas essas opções aqui, tá? Ela vai passar a interagir aí com aquela instância e você poder fazer, tá? Implementações automatizadas de update, de SO, tá? Instalar, por exemplo, o Nginx, é bem bacana aí, tá? Depois utilizar o conceito aí de interação aí. Tá, então vamos lá, beleza. Agora o que eu quero fazer, né? O que a documentação está me dizendo lá? Que eu vou conseguir acessar a minha instância, tá? Deixa eu liberar aqui, galera. Opa, vamos lá. Então, assim, quem é né? Eu tenho que habilitar, eu tenho que instalar um plugin, tá? Vamos ver aqui no pré-rec aqui, ó. Ele fala que eu tenho que criar, né? System Managed Connection. Então, aí eu venho, ele vai criar a role, a permissão, todo aquele processo que o Quick Setup fez automaticamente, beleza? E aí eu vou habilitar isso, tá? E aqui ele fala, ó, tá? Eu tenho que ter o AWS CLI, né? Porque eu vou dar um comando do AWS CLI e eu tenho que ter instalado esse plugin, tá? Na minha máquina, tá? E aí ele dá aqui tá? Eu vou botar essa referência para vocês no chat. Tá, e aí, Rodrigo, se você for postar aí o vídeo, você coloca essas referências lá também, tá? Na descritivo do vídeo para a gente, se possível, beleza? Então vamos lá, continuando na nossa documentaçãozinha. Beleza, então esse processo todo a gente fez automaticamente, tá? Lembrando que isso vai estar no código da infraestrutura Reza Code, tá? Essa criação dessa role, tá? Taxar a instância vai ser automatizado, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem a mecânica de como funciona. Beleza.
Tá, então eu vou lá, tá? Eu vou até renovar aqui o meu single sign-on aqui, meu acesso programático, pode ter expirado. Opa, vamos lá, ele clica no lugar certo. Eu vou até atualizar aqui. Aí eu vou pegar as variáveis aí, né? Como eu disse, é bem sempre bom utilizar temporário, tá? Não precisa você criar um acesso programático. Quem utiliza, tá? Single sign-on, tá? Mas também, para quem não utiliza, tem como criar um acesso temporário, tá? Do acesso programático. É chatinho, né? Tá? Isso aí, quem sabe um dia a gente aborda em um outro encontro. Beleza? Tá? Eu já tenho aí, vou limpar essa tela. Então, beleza. Então, o comando é basicamente isso aqui, tá? Utilizando a AWS, sem serve eu quero startar uma sessão, tá? O meu target é o meu ID, tá? Da minha instância e a região que eu vou utilizar. Perfeito? Então, vamos lá, vamos testar esse carinha aqui. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Se é mágico assim. Vou pegar o ID lá do meu Bastion. Vamos lá. Tá aqui. Vou copiar aqui o ID. Botar no nosso comando. Botar a nossa região, tá? Virgínia, beleza. Vou dar um System Manager. Acho que não finalizou ainda, deixa eu ver. Vamos lá. Tá tudo ok. Tá finalizado. Vai com a região errada? Não. Ah, botei SA. É acostumado com o Brasil, né? Então vamos lá. Ele ainda não está com esse serviço. Espera aí, galera. Funciona. Beleza, Latinha, peguei o ID correto. Deixa eu fazer um double check aqui. Tá certo. Ele demora um pouquinho, então eu fiz esse lab aqui, ele demora um pouquinho para startar o serviço. Eu não quero reiniciar a instância. Tá, mas a role está aplicada, beleza, está aplicada. O update do System Manager foi habilitado. Tá, nosso Security Group, ele está liberando toda a minha VPC na porta 22. Perfeito. Espera um pouquinho, galera. Tá? Deixa eu só por desencargo, tá? Deixa eu fazer isso daqui. Deixa eu liberar todo o tráfego. Mas nem precisa ter a regra, tá? Meu output está explicado. Tá, isso tá lá automatizado. Meu output aqui, tá? Da minha instância, ela tem que estar liberada, tá? Do meu Bastion. Eu estou liberando só 22, é isso, beleza. Deixa eu alterar aqui, tá? Na nossa infraestrutura Reza Code aqui, esse output aqui vai estar ok, beleza? Não vai estar assim, não. Beleza. Vamos lá. Beleza. Pronto. Estou na minha instância, tá? Sem compartilhar a chave SSH, tá? E sem... Vamos lá. Tá? Vamos aqui. Eu não compartilhei a porta SSH e no Security Group eu não estou liberando nada além da minha rede privada, tá? Essa parte do output aqui, do Fire Stateless, tá? Ela tem que estar toda aberta, tá? Essa é uma exigência aí uma exigência do agente lá do System Manager, beleza? Ó, tá na minha instância, quero usar o meu usuário, tá? Sudo, e aqui ele abriu o barra bin barra sh, né? Então fica meio limitado, tá? E aí eu boto o meu usuário, tá? Esse é o usuário padrão da instância, beleza. Tô aí na minha instância aí. Tranquilo?
Gostaram desse conceito aí de Bastion aí? Seguro, tunelando aí usando o túnel aí do plug do agente do System Manager, tá? Lembrando, tá? Eu acho que eu esqueci eu pulei isso aqui, tá? Não, eu falei, eu só não demonstrei, né? Lembrando que, tá? Tem os pré-recs, tá? Tem que instalar o plugin aqui, na documentação tem mostrando aqui, ó. Tá? Eu vou botar essa referência aqui também. Tá no chat. Opa, vou botar aqui no chat, tá? Que é o endereçozinho aí onde você instala o plugin, tá? Do System Manager, que é um pré-rec aí, tá? No meu caso, como eu utilizei o Ubuntu, tá? A minha máquina Intel, eu baixei o plugin, depois você faz a instalação padrão aí de qualquer pacote aí Debian, beleza? Mas aí tem para tem para Linux AWS, tá? O que você estiver utilizando aí. Tá, então aí eu estou aí conectado no meu Bastion, tá? Sem expor a porta 22 externamente aí, né? E causar aí provavelmente uma vulnerabilidade aí, né? Essa onda de ataques aí tá bem, tá? Então assim, tá? No próximo encontro aí, tá? Eu vou subir uma instância, tá? Numa rede privada e testar a conectividade dela com a internet. Eu não vou fazer isso agora para não ficar extenso, tá? E aí a gente parte, tá? Deixa eu sair aqui da minha instância. E aí a gente parte para implementar um EKS aí, tá? Um EKS aí, eu vou implementar, né? Deixa eu até remover esse carinha aqui. Tá? E aí vai o Security Group, tá? Deixa eu remover esse carinha aqui também. Beleza, e aí vai, tá? Vai Security Group associado, tá? Ele é um módulo Terra Grande, e aí, usando EKS-CTL, tá? A gente vai criar os grupos de nós, tá? De acordo com as instruções aqui, tá? Eu tenho a receitinha já todo customizado, tá? O YAML aí, tá? Utilizando aí o EKS-CTL, beleza? Para a gente criar os nossos nodes. Lembrando que, tá? Eu não usei, tá? Eu não usei variáveis, tá? Isso aqui no futuro é tudo substituído por variáveis, tá? Quando todo mundo já estiver entendendo a mecânica de como implementar, como utilizar, tá bom? E aí você tem como criar vários grupos de nodes, tá vendo? Type, tá? Quais subnets, isso depois que o cluster sobe, tá? Já associar um balanceador aí por deploy que a gente vai ter do Ingress, caso deseje utilizar o Ingress, se não a AWS Load Balance, tá? Então ele já associa aí a um balanceador, já deixa tudo isso automatizado, beleza? Galera, é isso, tá? Eu espero que eu tenha conseguido explanar aí para vocês de forma, né, entendível, de forma simples, tá? Tentei deixar o código mais simples possível, tá? E isso, tá? Se vocês quiserem acompanhar a documentação, dá uma lida, tá? Eu vou disponibilizar, tá? A intenção desses encontros nossos aqui, tá? Eu vou compartilhar esse código, tá? No Docker Hub, tá? A princípio, eu vou disponibilizando da forma que foram apresentadas aqui nesses encontros, tá? Não vou pegar o código já complexo, né, e pronto e colocar aqui. Então, eu vou disponibilizar dentro de um GitHub, tá? Eu vou dar um endereço aí nesses canais aí que eu utilizei para divulgar esse encontro. Tá? E o futuro é que esse código aí seja evoluído aí pela comunidade, tá? Por todos nós aí, né? A gente quer facilitar aí o nosso dia a dia, facilitar o nosso trabalho, tá? E aí, de acordo com o que a gente for evoluindo aí nesse código, a gente ter toda essa estrutura, né? Tudo que a gente quiser criar aí dentro das clouds, tá? Claro que no início aqui é a AWS, mas isso a gente vai colocar as outras clouds aí também. Beleza, galera? Se tem alguma dúvida, se querem perguntar algo que eu não tenha explanado para vocês, fale-se agora ou cale-se para sempre. Tem alguns pontos relacionados mais a Terraform mesmo, mais voltado pro básico, velho. Mas depois troco ideia contigo só. Tá, beleza.
E aí, Rodrigo? E aí, Maurício? Jonathan? Como é que estão as coisas? Cláudio, tudo certo, pessoal? Posso encerrar? Tem alguém acordado ainda aí? A não ser o Gabriel? Ah, show de bola, show de bola. Tá aí, Ravi? Alô, Tô aqui, pô. valeu, Tô aqui, tô ouvindo valeu, aqui, valeu. valeu Show de demais. bola. Foi bom, bom demais, tá? Então é isso aí, galera. Eu não quis fazer algo muito extenso, até durou um pouco mais do que eu previsto. A gente atrasou 15 minutos, durou mais ou menos o que eu queria, tá? Durou 1h10. Era uma hora que eu queria, 50 minutos. É isso aí, mas tá bom. Tá, Parabéns, aí, Edson. Rodrigo. Falou, meu querido. Tamo junto aí. Parabéns. Muito bom. Tamo junto. Vamos aí conversando, batendo um papo aí, tá? Quem sabe a gente não cria um grupo aí e a gente vai aí, né, de acordo com os commits aí da evolução desse código, até o commit de vocês. Espero muito que vocês contribuam, tá? Porque são muitas opções, variáveis, então a gente vai ter essa ferramenta aí para o nosso dia a dia, facilitar aí, né? E aí, lembrando que a tela do console da AWS é só consultiva, é só para a gente olhar como é que ficou. Beleza, pessoal? Então, valeu demais. Até mais aí. Obrigado por comparecer aí, dar essa força aí para mim, para essa iniciativa aí. Eu agradeço mesmo. Valeu, pessoal. Até mais. Falou. Bom dia, bom dia. Um Falou, abraço. tchau. Boa noite, tchau. Valeu, bom sábado, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.